Olá a todos, aqui é o professor Eric e nesse vídeo eu quero dar continuidade aos nossos estudos no livro de matemática. Nós vamos entrar então agora no livro 2, no capítulo 4, que ainda continua na verdade sobre as operações matemáticas. No capítulo 4 a gente continua então na multiplicação e divisão. E vamos iniciar então aqui a partir da multiplicação de números naturais. Então, inicialmente, eu quero falar com vocês sobre as ideias da multiplicação. Quando a gente pensa em multiplicação, geralmente é comum a gente lembrar de que a multiplicação ela surgiu através de uma necessidade que acontecia lá na adição. Por exemplo, se eu precisasse desenvolver uma adição de 5 parcelas, todas sendo 4, a gente poderia resolver, nesse caso, seguindo essa mesma continha na adição, fazer o 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, e o resultado dá 20. Ou a gente poderia usar a nova ideia que a gente encontraria ali, que é a de multiplicação. A multiplicação, então, ela surgiu para que a gente consiga fazer somas como essa que eu coloquei aqui como um exemplo para vocês, de uma forma mais simples. Nessa forma aqui, quando então eu estiver somando várias parcelas e todas essas parcelas forem iguais, eu posso trocar essa expressão por uma multiplicação. Ou seja, se aqui eu estou somando o número 4 5 vezes, então eu poderia trocar essa expressão por 5 vezes o 4. E aí o meu resultado ele continua sendo o mesmo. Então, uma das ideias que a gente tem da multiplicação é a ideia de adição de parcelas iguais. Quando eu faço, então, a adição de parcelas iguais, eu posso, então, usar a multiplicação no lugar. Então, é isso que eu vou colocar. A primeira ideia é de adição de parcelas iguais. Já uma segunda ideia que está associada à multiplicação é uma ideia de combinar. A ideia de combinação usando a multiplicação funcionaria num exemplo tipo assim. Suponha que ao sair de casa eu tenho que decidir entre 3 camisas, então eu tenho que escolher uma dessas 3 camisas, 2 calças e 3 sapatos. Quando eu quero. Aí a minha pergunta é: quantas possibilidades então eu tenho para que eu saia de casa com uma camisa, uma calça e um sapato? Então, como eu tenho 3 camisas, 2 calças e 3 sapatos, vocês podem perceber que eu vou ter várias opções para eu criar, né? E aí essa pergunta, ela se refere a isso. Dessas opções, quantas opções eu vou ter no total? A segunda ideia de combinar deixa eu resolver problemas desse tipo, porque se eu fizer simplesmente a multiplicação dessas quantidades que eu tenho, ou seja, fazer o 3 vezes 2 vezes 3, eu vou descobrir, nesse caso aqui, 18, porque 3 vezes 2 é 6 e 6 vezes 3 é 18. Vou descobrir então que eu vou ter 18 possibilidades. Então, a segunda ideia é a de combinar. Eu consigo, então, combinar vários elementos para eu descobrir a quantidade de possibilidades no final. Seguindo, então, a multiplicação, nesse ponto aqui eu quero falar com vocês sobre o algoritmo, o vocabulário e esses outros tópicos que o nosso livro traz. A gente sabe que, ao eu fazer uma multiplicação, vou pegar um outro exemplo aqui. 5 vezes 7. A gente sabe que dá 35. Isso aqui seria a mesma coisa de eu pegar o 7 5 vezes e somar ele, porque é aquela ideia lá da adição. Os termos que eu estou multiplicando, eles recebem o nome de fatores. Então,
Nesse caso, tanto o 5 quanto o 7, eles são chamados de fatores. Eu vou até, então, arrumar aqui, colocar a setinha apontando também lá para o nome em fatores. Então, o 5 e o 7 recebem o nome de fatores. Já o meu resultado, ele é chamado de produto. Então, na multiplicação de um ou mais fatores, o resultado que eu tenho é um produto. Esse é o vocabulário que a gente usa, então, para uma multiplicação. E aí, a gente pode lembrar também de como que a gente pode usar um algoritmo, principalmente o algoritmo usual da multiplicação. Suponha que seja necessário, então, eu fazer a multiplicação 14 vezes 2. A gente pode fazer essa multiplicação ou usando a ideia da adição, pegar lá 14 vezes o número 2 e somar, ou a gente pode usar o algoritmo usual. O algoritmo usual, a gente monta a operação de multiplicação seguindo aquele padrão de um número abaixo do outro. E aqui, diferente lá da adição que a gente tinha que fazer unidade com unidade, dezena com dezena e assim por diante, nesse caso aqui, a gente pega o número que está aqui embaixo e multiplica todas as ordens dele por todas as ordens do número que está acima, do fator que está acima. Então, nesse caso, a gente faria o 2 vezes 4, que dá 8, e o 2 vezes 1, que dá 2. Então, todos os fatores, as ordens de baixo, tem que multiplicar todas as ordens de cima. Só retomando aqui, revisando de novo os nomes. Esses dois termos, o 14 e o 2, são chamados de fatores. Então, o 4 é um fator, o 2 é um fator. E o 28, que é a resposta, é um produto. É o nome que a gente dá para o resultado. E aí, a gente tem algumas situações que podem acontecer no nosso algoritmo. São elas. Suponha que eu vou fazer agora uma multiplicação em que o segundo fator também tenha duas ordens. Então, ao fazer a multiplicação, lembra que lá embaixo todas as ordens têm que multiplicar por todas as ordens de cima. Então, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 2 aqui também dá 4. Agora, quando eu for fazer a multiplicação da próxima ordem, que é o 1, como ele está na casa das dezenas, obrigatoriamente eu vou ter que pular a minha casa das unidades aqui na minha resposta na próxima linha. Então, nesse lugar aqui, ou a gente pode colocar um zero, ou a gente pode colocar um asterisco, ou simplesmente pode deixar em branco. Mas o que a gente não pode esquecer é de deixar essa casa conforme eu vou passando para a próxima ordem. Então, 1 vezes 2, 2. E aqui 1 vezes 2, 2. Esses resultados que a gente vai escrevendo, saltando linhas, no final, a gente adiciona-os para completar o algoritmo. Então, nessa última casa aqui, eu vou completar com 0 e fazer essa adição. 4 mais 0 é 4, 4 mais 2 é 6 e nada mais 2 é 2. Ou seja, nessa multiplicação, o resultado é 264. Então, conforme for aumentando as ordens lá embaixo, eu tenho que ir pulando as casas aqui no meu algoritmo. Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Quero fazer 52 vezes 36. Nessa aqui já vai acontecer uma outra situação também que eu quero trabalhar com vocês. Então, vou montar o algoritmo e começar a fazer a multiplicação. No 6 vezes 2, que é a primeira que a gente vai fazer aqui, 6 vezes 2, a resposta dá 12. E essa resposta, então, ela tem duas casas, duas ordens nesse número. Então, nesse caso, a gente pega a dezena e sobe para a próxima multiplicação.
Então, o 1 da dezena lá da resposta 12, ele sobe para a próxima multiplicação, que é o 6 vezes 5. Então, 6 vezes 5 é 30, e aquele número que ficou lá em cima, a gente adiciona ele. Então, 6 vezes 5, 30, mais 1, 31. Quando eu passar para a próxima ordem, lembrem de pular a casa. E aquele número que subiu, eu não vou usar mais ele. Então, vou até passar um risquinho aqui nele para lembrar de não usá-lo mais. E aí eu faço a conta normalmente. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 5, 15. Como não tem mais nenhuma ordem para subir, então aqui vem o 15 normal. Os resultados a gente faz a soma. Aqui fica 2, aqui 7, aqui 8 e aqui 1. E o meu resultado, então, dessa multiplicação é exatamente esse aqui, 1872. Então, o que a gente tem que lembrar? Se tem mais de uma ordem no fator de baixo, eu tenho que pular as casas. Então, nessa aqui que eu estou marcando de vermelho, eu pulei. E aqui também. Essas de vermelho eu coloquei o 0 somente para enfatizar de que eu tinha que pular essa casa. E se a soma der um número, se a multiplicação der um número na casa das dezenas, a gente só mantém a unidade e sobe a dezena somando na próxima multiplicação. Muito cuidado para não somar aqui primeiro e depois multiplicar. Tem que multiplicar primeiro para depois somar aquele número que subiu. Bom, gente, eu vou deixar então esse vídeo até aqui. No próximo eu vou falar sobre as propriedades da multiplicação. Então, até lá. Tchau, tchau.